pessoal, eu sou a Sura, esse é o Tarô do BBB. E aí, pessoal, quem vai sair nesse paredão? Vai ser Gustavo, Pedro Scooby ou Vini? Vem comigo que eu já conto pra vocês o que as cartas do Tarô e do baralho cigano têm a respeito disso. Mas antes, pessoal, vamos entender como foi a formação desse paredão. Então, primeiro, o anjo, no caso, o Arthur, ele imunizou o PA, né, com um discurso aí bem emocionante, né, falando sobre o filho dele e tudo mais. E aí, em seguida, foi a indicação do líder, né? No caso, o Lucas. Aí ele indicou aí o Pedro Scooby ao paredão e o Vini não. Depois entrou o Eliezer, né? Que ele tinha o poder de indicar aí alguém ao paredão, como ele havia sido imunizado, não. Ele foi vetado da prova do líder, né? E aí ele indicou o Gustavo. O Gustavo, ele não sabia que ele poderia puxar o Eli, acabou puxando o Vini para ir com ele. Daí, na prova do bate-volta, e por votação foi o DG. Na prova do bate-volta, quem pôde participar foi o Gustavo, o Vini e o DG. O DG escapou aí, né? Ele conseguiu ganhar a prova aí do bate-volta. E agora, oficialmente, quem está no paredão é o Gustavo, o Scooby e o Vini, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aí dos três quem tem mais chances de sair nesse paredão. Então vamos concentrar as energias, vai deixando aí nos comentários, né, quem você acha que deveria sair. Enquanto você está concentrando aí, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal, tá legal? Então vamos lá. Vamos falar primeiro com o Gustavo, né? Como estão as energias aí para o Gustavo, né? Vai deixando aí nos comentários o que vocês acham. E aí eu já comento. Para quem você está torcendo que saia neste paredão? Comenta aí que eu quero saber. Lembrando que o Scooby, né, no discurso dele, porque assim, o Lucas, ele falou, né, no discurso aí, colocando o Scooby no paredão, que ele não estava levando o jogo muito a sério, né, como se ele não precisasse do prêmio, né, e aí ele falou que diferente do que ele falou, ele realmente, ele abriu mão de muitas coisas para estar no BBB, inclusive dos filhos dele, né? Então, e aí depois o Vini, né, no discurso dele, falou o seguinte, né, entre outras coisas, né, como de ter acertado, errado, que ele tem o jeito dele, ele falou que uma das funções dele é pegar preservativo para os outros, lavar roupa. Então, assim, foi um discurso muito criticado aí pelos internautas, né, pelos que estão assistindo, então ficou muito complicada a situação dele também. Então, vamos ver aqui entre os três, né, quais são as chances aí de cada um sair. Então, falando aí do Gustavo, né, eu vejo aqui que nesse momento ele tem aí uma chance, mas não é tão forte, né? Porque ele tá passando por um processo de mudanças aí no programa, né? Ele tem aí as questões dele com o grupo lá dos meninos, né? As alianças que ele faz hoje, né? Mas eu não vejo ele como prioridade para sair nesse momento, né? Existem esperanças aqui de que ele continue aí no jogo, né? Ele vai sofrer muito com esse paredão, mas ele vai ser vitorioso aí, ele tem ainda a chance aí de continuar, de mostrar aí o jogo dele, de fazer novas estratégias, só que ele precisa repensar como que vai ser o jogo dele a partir de agora, porque não dá mais para ele fazer da forma como ele estava fazendo até então, né? É um momento assim de divisor de águas, né? 880, né? Ou ele muda completamente o jogo dele, né? E mostra para o que ele veio, ou ele pode correr o risco de ir também para o próximo paredão. Tá bom? Então vamos falar agora com o Scooby, né? Como que tá a situação dele? Ele que teve aí um conflito muito grande aí com o Lucas. Sim, depois que foi formado aí o paredão, eles tiveram uma grande discussão aí por conta do discurso que o Lucas fez, né?
que o que acontece, o próprio Scooby, ele deixou claro que ele não ficou chateado por ter sido indicado, sim, pelos argumentos aí que o Lucas colocou, né? Então foi muito complicado, né? Ele deixou claro que assim, ele falou, né, entre outras coisas, que o Lucas, né, falou para ele que ele não precisaria de um prêmio de 20 mil, por exemplo, né? Ele não precisava estar lá. E ele falou assim, mas você não pode falar muito porque você está fazendo uma faculdade de medicina, né? Você faz uma faculdade particular. Né? Para quem não sabe, o Lucas, ele estuda medicina e ele faz uma faculdade particular. Então, a gente sabe aqui no Brasil quanto é caro um curso de medicina, né? Então, ele também teve a razão dele, né, de falar, já que ele fala que quem está no camarote não precisa, ele também, né, ele também tem aí a sua razão de contra-argumentar, né? Então, ele deixou claro também, o Scooby, que ele abriu mão de muitas coisas, inclusive dos filhos dele, de estar lá no programa. Então, isso gerou não apenas a discussão entre eles, mas gerou aí um conflito muito grande pela casa, né? O Lucas em relação aos aliados dele também. Então, vamos ver aí como está a situação do Scooby nesse paredão. Bom, então vamos lá? Olha, de maneira geral, não aponta aqui que o Scooby vai sair nesse momento, né? Ele tem aí uma visão aí do jogo diferenciada, ele tem aliados, tem pessoas que realmente estão torcendo por ele, tem dúvidas em relação às estratégias dele? Tem, sim, em alguns momentos não dá para entender muito qual que é o jogo dele. Mas, quando ele foi questionado, né, sobre estar lá, ele deixou muito claro que ele não estava lá por acaso. Sim, realmente ele foi convidado, né? Ele falou isso pro Lucas, que ele foi convidado, mas ele não foi lá se inscrever, ele foi convidado. E se ele não tivesse satisfeito, ele poderia reclamar com a direção do programa, ou seja, ele deixou bem claro que ele não precisava também da satisfação também do porquê ele estava lá, né, pro Lucas, então ele também tem que respeitar isso. Então, assim, é o momento que ele tá falando assim do público, né, que tá vendo, ele tem dúvidas em relação às estratégias dele, né, às vezes ele é um pouco coerente, mas não é prioridade para ser nesse momento, né, não foi, o público entende que foi incoerente, talvez, o discurso aí do Lucas em relação ao Scooby, né, mas não vejo aqui uma prioridade nesse momento, porque ele, apesar de realmente, em alguns momentos, não mostrar muito comprometimento aí no jogo, mostra que ele também é um jogador que ele passa um pouco mais de leveza, da forma de lidar com algumas situações, um pouco de alegria. Tem alguns obstáculos, sim, em relação a ele, né? Diante de algumas situações, mas não é uma prioridade para sair nesse momento, né? Só falta, assim, ele continuando, né, nesse paredão, no caso ele sobrevivendo nesse paredão, é interessante que ele se comprometa um pouco mais lá com os meninos, assim, né, de se juntar, para ele mostrar mais pro que ele veio também, né, digamos assim, se ele tiver uma segunda chance. Aí agora vamos ver aí em relação ao Vini, né, como eu comentei, ele fez um discurso que foi muito criticado aí, né, por quem, principalmente pela internet, né, não só dentro da casa, mas também fora, né, então o pessoal tá bem desconfiado, assim, em relação ao que ele tá buscando no jogo, né, porque depois que ele ficou muito próximo aí do Eliezer, né, ele mudou muito o comportamento dele, o pessoal também falou sobre a mudança de comportamento no ao vivo, né, que ele não é coerente com o que ele apresenta aí na casa, né, então vamos ver aí como que tá a situação dele. Enquanto vocês estão concentrando aí, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Assim você não vai perder nenhuma novidade aqui do canal, tá legal? Então vamos lá, vamos ver aí como que está a situação do Vini, né? O que o público tá achando. Então vamos lá. Vou colocar aqui e eu já comento. Bom, então, de maneira geral, o público não está confiando muito nele, justamente por conta do comportamento dele que não condiz do ao vivo, né, com o que ele, né, apresenta aí no dia a dia.
Então, tá sendo muito complicado, porque assim, no começo as pessoas tinham muita perspectiva em relação ao Vini, né? Que falavam muito que ele é o novo Gil do Vigor, né? Ele fazia algumas brincadeirinhas, ele aparecia mais no começo, aí depois, né, que a Maria saiu, principalmente quando era próximo dela e do Eliezer, né? Ele ficou muito próximo do Eliezer e acabou ofuscando, né, a luz que ele tinha aí no começo, né? Até os próprios participantes falaram isso para ele, tanto é que ele foi colocado aí como, não é coadjuvante, foi colocado como figurante, né, naquela dinâmica que teve, né, no jogo da discórdia, justamente porque ele parou de realmente aparecer, não aparecer por aparecer, mas de mostrar quem ele é mesmo. Então as pessoas lá dentro mesmo começaram a observar isso. E ele tinha tudo para ir muito bem, né? Ele tinha realmente muitas condições no começo e ele acabou sumindo, né? Os próprios aliados dele lá do Lollipop, né? O Lolliflop, né? Como dizem, né? Falaram que ele realmente sumiu. Então eu vejo muita inocência aqui, né, nas ações dele, falta muita maturidade em algumas situações, né? Então, infelizmente, né, isso pode gerar grandes mudanças aí para ele, né? E o público que tá assistindo tá vendo isso também, tá analisando, e isso pode gerar um grande sofrimento, assim, caso ele venha a sair mesmo, né? E comparando aqui entre os três, né, eu vejo que respondendo, né, então a pergunta que não quer calar, né, quem deve sair nesse momento, eu vejo que o Vini tem mais chances aí, tá bom, gente? Então é isso, gratidão e namastê!